Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta segunda-feira, último dia de setembro. Vamos falar sobre o nosso glorioso, sobre o Botafogo de Futebol e Regatas. No mês de setembro, que poderia ser trágico, mas foi excelente para o nosso clube do coração. Seguimos a liderança do Campeonato Brasileiro, estamos na semifinal da Copa Libertadores da América e não temos o que reclamar a respeito da pontuação e também do desempenho do nosso clube. Irei mostrar isso aqui. John Textor deu uma pancada no dirigente do Grêmio. Foi ali educado, mas deu no meio do dirigente gremista que o atacou na entrevista coletiva que ele fez ali com jornalistas gaúchos após o empate entre Botafogo e Grêmio. Gatito continua na seleção paraguaia, o goleiro seguirá ali fazendo parte dos planos do seu técnico. E outro detalhe, o Botafogo ele foi muito bem também. E outro detalhe, 3 estádios podem sediar a final da Copa Libertadores da América. Vai depender muito se River Plate vai ou não disputar a final do principal torneio da América do Sul. Tudo isso nesse nosso almoço com o TF, que está em nome de Golcase, parceira do canal do TF, parceira do Botafogo. Se você utilizar o cupom canal do TF, tem 5% de desconto. Tem vários itens bem bacanas, capinhas, garrafinhas. Estou mostrando aqui na tela para vocês todos os itens que a Golcase tem. Se você ainda não comprou nenhum produto na Golcase e tá dando mole, o link está aqui embaixo no primeiro comentário e também na nossa descrição. Você pode apontar teu celular no QR Code que também está na tela. Amigões, 5% de desconto para todos esses produtos do Botafogo. Se você não comprar, tá dando mole. Tá chegando o Dia das Crianças, você pode dar uma garrafinha do Botafogo para seu filho levar para o colégio. Tá chegando daqui a pouco Natal, Ano Novo. E, claro, andar com um produto do fogão na fase que o nosso clube vive, aí você tem que andar mesmo. Clica aqui agora, o link está no primeiro comentário e também na descrição. Cada compra vocês ajudam bastante, o canal do TF também. Entrem lá agora. Abro aqui falando sobre o Gatito Fernandes. O nosso goleiro foi convocado novamente para a seleção paraguaia. Na última data FIFA, o nosso arqueiro foi muito bem com a camisa da seleção paraguaia, da Albirroja, e agora vai disputar mais 2 jogos pelas eliminatórias. Primeiro contra a equipe do Equador, no dia 10 de outubro, e depois contra a Venezuela, no Defensores del Chaco. De repente nós teremos um encontro entre Gatito e Savalizo. Savalizo que também deve ser convocado para a seleção do seu país e muito provavelmente se enfrentarão lá no estádio Defensores del Chaco. Gatito, que é reserva do Botafogo nessa temporada, mas desde os Jogos Olímpicos vem ganhando muito espaço com a seleção paraguaia, não estava nem sendo convocado, acabou indo para Paris, fez uma boa Olimpíada e agora reassumiu a titularidade do seu país, mostrando ser um goleiro experiente, um goleiro que tem muita bagagem e através disso ele seguirá ali como titular da seleção do seu país. Essa é a tendência para os 2 próximos jogos da seleção. Boa sorte para o Gatitão da Massa, que está novamente na seleção do seu país. É um orgulho para o Gatito defender a seleção paraguaia. Ele quer jogar a sua primeira Copa do Mundo pelo Paraguai. E a Conmebol, isso em apuração do Sport TV, tem 3 estádios que podem sediar a final da Copa Libertadores. Você vai perguntar, TF, mas não seria lá no estádio do River, no MAS Monumental, aquele gigantesco estádio, imponente estádio? Então, o grande X da questão é que o estádio é muito grande e a Conmebol ela tem um medo se, por exemplo, acontecer uma final entre Botafogo e Atlético Mineiro, sei lá, Peñarol e Atlético Mineiro, se não tiver o River na final da Copa Libertadores da América, de você não ter o estádio superlotado. Seria a mesma coisa do ano passado se você não tivesse o Fluminense, tivesse 2 times de fora do país. Você teria um risco de ter o Maracanã com alguns buracos. E esse é o medo, já que aconteceram situações como essa, de estádio vazio em uma final de Copa Libertadores da América, e a Conmebol quer que isso seja evitado. Através disso, você tem 3 possibilidades. Se o River for para a final, vai jogar em casa, coisa da Conmebol, né, no MAS Monumental. Você tem o estádio do Vélez Sarsfield, que é o José Amalfitani, sendo uma das possibilidades, e o Libertadores de América, que é o estádio do Independiente, da Argentina. O estádio do Independiente cabem 43 mil pessoas, e o José Amalfitani cabem 50 mil pessoas. Essa é a tendência. Se você tiver o River Plate na final, o jogo acontecerá no estádio do River. Se você tiver Botafogo e Galo, esse jogo não acontecerá. É uma das loucuras da Conmebol. A Conmebol, ela é tão assim bizarra que faltando, sei lá, 2 meses para a final da Libertadores, né, que vai ser daqui a 2 meses, dia 30 de novembro, você sabe a cidade, mas não sabe o estádio. Me assusta essa incompetência
de saber gerir uma grande competição como é a Libertadores. E eu prefiro particularmente a situação como que sempre foi, né? 2 jogos, um em casa e um fora. É muito mais América do Sul isso, muito mais o que o nosso continente proporciona. Seria muito legal você ter um jogo, colocando Botafogo e River Plate, uma partida no estádio Newton Santos e outra no Mazo Monumental. Seria muito mais a cara do que sempre foi a Copa Libertadores da América. Porém, infelizmente, a Conmebol, ela tentou imitar a Champions, mas não tem a capacidade de imitar a Champions, né? Porque lá você sabe qual será a final e você tem certeza que o estádio estará lotado. Um evento bem gerido, você já com um ano de antecedência, um ano e pouco, você já estaria vendendo seus ingressos mesmo para torcidas de outros clubes, para quem gosta de futebol. Mas não é assim que pensam os dirigentes da Conmebol. Mas falem aqui, vocês querem jogar contra o River na casa deles, se o Botafogo chegar à final, vocês preferem pegar o Galo jogando no Libertadores da América ou no José Amalfitani? Falem aqui embaixo. Também deixem um like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo em seus grupos do WhatsApp, porque o canal do TE é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Queridões, queridonas, na madrugada de ontem, o John Textor, em uma publicação da TNT Sports, o dirigente do Grêmio, o Brum, que falou muita mercadoria após o empate entre Botafogo e Grêmio no último sábado lá no Mané Garrincha. Vou abrir aspas aqui para o John Textor. Senhor Brum, por favor, informe-se sobre meu trabalho antes de se envergonhar. Minhas preocupações têm se concentrado na manipulação de jogos por meio do desempenho abaixo do esperado dos jogadores. Também pedi especificamente a investigação de um número incomum de árbitros que cometem erros óbvios em jogos que acreditamos terem sido manipulados. Podem ter sido erros honestos, mas acho que a responsabilização é importante mesmo assim. Espero que, quando você se acalmar, também apoie nossos esforços para combater a manipulação de partidas e que você entenda a diferença entre minha cruzada contra a manipulação de partidas e seu discurso emocional sobre erros honestos de árbitro. Ah, e outro ponto. Finalmente, para responder a sua pergunta, não estou feliz com um ponto. Acredito que deveríamos ter jogado melhor para ganhar os 3 pontos e acredito, como nossa tecnologia demonstra, que deveríamos ter recebido um pênalti como resultado de falta em Tiquinho Soares. Isso é futebol. Boa sorte durante o resto da temporada. Atenciosamente, o Textor. O Maguielson Lima Barbosa incomodou tanto o Botafogo quanto o Grêmio e quanto qualquer pessoa que ama o futebol. E o lance do Tiquinho foi esse aqui, tô colocando na tela para vocês. O Textor acha que foi pênalti. Se esse lance fosse para outras equipes ou para uma equipe verde, com certeza teria sido marcado. Foi marcado aquele pênalti para o Palmeiras contra o Atlético Mineiro, esse também deveria ter sido marcado. Mas é futebol brasileiro. Mas falem aqui o que vocês acharam da resposta do John Textor. Para encerrar o nosso conteúdo do horário do almoço, Botafogo teve nesse mês de setembro os seguintes jogos, depois da data FIFA. Botafogo e Corinthians, Botafogo e São Paulo pelas quartas de final da Libertadores, Botafogo e Fluminense, Botafogo e São Paulo e Botafogo e Grêmio. Saímos ali de um mês de agosto totalmente forte, né, que a gente teve a nossa vitória em cima do Fortaleza por 2-0 no estádio Newton Santos, um jogo que era considerado uma final, devido a toda a circunstância, e tivemos a data FIFA. Logo após, o Botafogo enfrentou o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro na volta da data FIFA, venceu por 2-1 jogando muita bola, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo também, apesar de ter tomado um gol de pênalti, ter dado alguns moles no início do segundo tempo, mas se você pega ali o que foi o jogo, foi um amasso do Botafogo em cima do Corinthians e a gente merecia até mesmo ter goleado a equipe corintiana pelo primeiro tempo de excelência que o Botafogo fez. Depois veio a partida contra o São Paulo pela Copa Libertadores. Mesma coisa, Botafogo, esse 0-0 foi um dos placares mais injustos que vi na minha vida, mas o Botafogo também joga um futebol de excelência e consegue um resultado que não foi tão bom, mas a atuação foi boa contra o tricolor paulista. Depois vem Botafogo e Fluminense, um time misto, e o Botafogo vence o tricolor das Laranjeiras no estádio do Maracanã. Veio o jogo de volta contra o São Paulo, uma partida mais equilibrada, onde o Botafogo é muito superior no primeiro tempo, tem um jogo muito bom. Na segunda etapa, o time controla um pouco mais as ações, mas consegue a classificação e encerra o mês com a partida contra o Grêmio. Se você pega todo mês, o Botafogo faz um mês muito bom em relação a rendimento. Faz pelo menos 3 grandes partidas, uma partida equilibrada contra o Fluminense, o Botafogo jogando com seu time ali misto, e contra o Grêmio, mesmo jogando não uma partida de excelência, poderia ter vencido porque foi melhor que a equipe gremista. A gente passa por um mês de setembro que poderia ser trágico, já que o Botafogo teve jogos importantes pela Copa Libertadores da América, passando para a semifinal da competição e seguindo na liderança do Campeonato Brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, em relação ao Campeonato Brasileiro, o Botafogo só perde 2 pontos nesse mês de setembro. Continuamos invictos,
no mês de setembro, com um desempenho muito bom na principal competição do Brasil e, claro, estamos na semifinal da Copa Libertadores da América. Só para torcedor que quer cornetar por cornetar, Botafogo não perde uma partida desde o dia 11 de agosto. Foi a nossa última derrota para a equipe do Juventude lá em Caxias do Sul. E mesmo assim, se aquele jogo tivesse mais 10 minutos, eu duvido que o Botafogo não teria pelo menos empatado contra a equipe de Caxias do Sul. O Botafogo reagiu, quase buscou empate, teve chances para buscar o empate, mas acabou sendo derrotado em 11 de agosto. Com isso, o Botafogo tem quase 2 meses que não sabe o que é perder uma partida. É uma baita temporada, né? Beijos, fiquem com Deus, tamo juntos. Volto, se Deus quiser, ali por volta das 8 da noite com o nosso Noite Alvinegra, terceiro vídeo de hoje. Valeu, gente. Fui, fiquem com Deus. Fogo neles.